erros. Mas até chegar teve um nisso. caso de 2 aviões que se colidiram no ar, não teve um caso Teve desse? o caso do voo da Gol com o Legacy, né, em 2006. Foi uma sucessão de problemas, uma sucessão de erros, problema de gerenciamento de tráfego aéreo, problema de gerenciamento de pilotos, enfim, foi juntando tudo Mas isso. como assim eles estavam voando no mesmo espaço a ponto de bater, sendo que tem todos os percursos já traçados? Pois é, isso aconteceu num momento onde se conheceu como apagão aéreo no Brasil. Então, todo o sistema que funcionava naquela época do controle de tráfego aéreo já foi renovado, já foi atualizado. O sistema utilizado pela Força Aérea no controle de tráfego aéreo é ultramoderno atualmente. Então, é tudo já digital. Naquela época, estava em um momento de transição também. Então, tiveram alguns problemas, fora o problema da tripulação, né? Que os tripulantes do Legacy, os tripulantes americanos, não conheciam muito bem a região, não sabiam muito bem determinados sistemas que estavam acontecendo e acusando ali no avião. Então, assim, foram várias coisas que aconteceram até resultar naquilo. E os dois né? caíram nessa Não, situação? Só um, né? só o Boeing da Gol. O Legacy Nossa. pousou e foi uma coisa tão rápida que os pilotos nem perceberam que se chocaram com outro avião. Ah, eles não perceberam. E Não o outro perceberam. foi E o outro uma tragédia. cortou a asa. Agora, você imagina a possibilidade isolada de chegar num fato desse, dos 2 aviões se chocarem, onde um deles passa com a ponta da asa na raiz da asa do outro para cortar a asa fora. É coisa de centímetros. Sim. Tanto é que é um fato extremamente isolado. Isso faz quase 20 anos que aconteceu, nunca mais aconteceu algo desse tipo. E foi a primeira vez também que aconteceu? Desse tipo, eu acredito que sim. Eu desconheço outra dessa forma. Já teve colisões em voo, mas não assim, dessa forma. Teve também o caso de um rapaz que tentou voar na asa do avião. Você já viu isso? Ele tentou ir pela asa do avião. Voar? Ele ficou na asa do avião, tanto é que ele morreu, né? Claro. Ah, sim. Talvez sejam aquelas pessoas que tentam ir de um lugar para o outro escondido. Acho que foi no trem de pouso. Foi na caixa de trem de pouso que fica embaixo das asas. Ah, pensei que ele tinha ficado na asa. Na asa é impossível, né? Primeiro que alguém vai ver, segundo que na decolagem o cara já sai voando. É isso que eu pensei. Falei, como que ele se segurou ali? Segura. Impossível. Não segura. Mas o que acontece? No compartimento de trem de pouso, cabe uma pessoa ali. O problema é que o trem de pouso, aquele compartimento não é pressurizado e não tem aquecimento. Então, você vai morrer ou de falta de oxigênio ou congelado. Isso já aconteceu? Já. Mas aí é uma questão de o cara invadir um aeroporto e conseguir se esconder, né? Nossa, no trem de pouso no trem do avião. de pouso. Também acontece muito isoladamente, mas é muito difícil coisas assim acontecerem. Sim, porque bem difícil, hoje os aeroportos, do jeito que são monitorados, é bem difícil. O cara tem que burlar muita coisa para chegar lá. E você pilota helicóptero também? Não tenho licença de helicóptero, mas já pilotei helicóptero, gosto bastante e pretendo um dia tirar a licença de helicóptero. Mas gosto muito de helicóptero, já voei bastante também, conheço bastante sobre helicóptero também. Mas falam que os helicópteros, eles caem com mais frequência do que aviões. Não, na verdade, assim, estatisticamente falando, dos acidentes aéreos que aconteceu nos últimos anos, 18% foi por helicópteros. Significa que 82% não foi. Caramba! Né? Então, não necessariamente. Helicóptero é uma aeronave tão segura quanto o avião. Tipo de operação completamente diferente, que permite operar com mínimos abaixo de aviões. O que quer dizer isso? Aviões você precisa de espaço para fazer um pouso de emergência, helicóptero não. Então você consegue voar mais baixo, você consegue operar com condição meteorológica onde um avião não operaria, o helicóptero opera, né? Porque você tem você não voa tão rápido, né? Então você tem espaços maiores para você conseguir tomar determinadas decisões. E como eu falei no começo, o helicóptero não cai que nem pedra quando para o motor, ele plana também. Então ele faz um negócio chamado autorrotação. O rotor continua girando e o piloto consegue conduzir para um pouso perfeitamente seguro. Então é tão seguro quanto um avião? Com certeza, sim. É uma máquina muito segura. Nossa. Muito segura. Eu tinha a impressão que o helicóptero era muito menos seguro do que um avião. Não. Hoje em dia, qualquer coisa que esteja voando é segura. Qualquer coisa. O único risco é cair. E você morrer, só. Porque hoje é muito regulado. Né? Então é muito difícil, você não tem
uma aviação, um espaço aéreo que você pode sair voando com qualquer coisa do jeito que você quiser, né? Tem a regulamentação. Claro que em aeródromos mais remotos, que não tem uma fiscalização ou que não tem uma torre de controle, você pode pegar um avião e voar sem manutenção, fazer o que você quiser. Mas existem 3 pernas num tripé que são essenciais para uma operação segura. É a tripulação, o equipamento e o ambiente. Então, tripulação, um bom treinamento, né, uma boa condição física. A gente passa por avaliações médicas periodicamente. Ah, é? Periodicamente. Tripulantes da linha comercial, da aviação comercial, seja executiva, seja linha aérea, o que for, todo ano você tem que renovar. Quantas vezes você faz check-up de tudo? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Quantas vezes você faz check-up? Seja sincero. Não mente que nem ela. Fala de verdade. A última vez que eu fiz, eu nem lembro. Então, pois é. É que eu tô querendo virar piloto. Na aviação é todo ano. E você tinha uma carteira disso. Tem uma licença que mostra que você fez. E passa por check-up psicotécnico também. Tem uma série de coisas. Mas se você tiver algum problema... Tipo, você não passa. Você perde a carteira. Mas e qual você tem o problema que você pode ver? Tipo, sei lá. Dor nas costas. Não, tem que ver o problema e o médico vai... O cara não consegue ficar sentado. Não, por exemplo, né, vamos para um lado trágico. O cara sofreu um acidente, não necessariamente de avião, e perdeu, sei lá, um braço. Ah, não tem como. Né? Ele perde o CMA dele, que é o Certificado Médico Aeronáutico. Ou se ele teve um problema na visão, ou se ele, sei lá, teve um ataque cardíaco e ele tá agora com uma patologia ali que pode causar algum problema. Isso é avaliado. Então fala, o cara ele teve um infarto durante o voo. Tudo bem, pode acontecer, são milhões de pilotos voando pelo mundo, né? Mas é muito difícil porque tem periodicamente um acompanhamento médico para saber se ele está em condições de voo ou não. Então, e treinamento, como eu falei, a cada 6 meses simulador, então tá o tempo inteiro se renovando. Aí você entra na parte de equipamento, a aeronave em si. Muitos manuais, muitas regras, toda manutenção feita de acordo. Então, como eu falei, tem a manutenção preventiva. Uma aeronave não vai passar por uma manutenção só quando a gente faz no carro, né? Alguém bateu, quebrou um farol, então eu vou lá trocar. Não. O meu é só quando para. Então, quando para, no avião, não. Então, o manual de quem fabricou aquele avião diz exatamente quando tem que parar e o que tem que fazer. Chega na manutenção, os mecânicos olham tudo no manual e seguem item por item. Então, por exemplo, tem aviões que pode dar trinca numa estrutura ali da asa. Nossa, então o avião vai quebrar. Não, porque isso já é previsto. O fabricante já previu que pode dar trinca em um determinado momento, então, naquele momento, para o avião, faz a inspeção e analisa se tem a trinca. Se tiver, troca a peça. Então, tudo isso é preventivo. Você não espera quebrar para trocar. Sim. Você troca bem antes de ter a possibilidade de quebrar. Claro que também tem as manutenções corretivas, quando dá um problema. Choque com pássaro, por exemplo. Ou carrinho de aeroporto que bateu no avião. Acontece isso, né? Aí para o avião. Aí o piloto é demitido, o piloto do carrinho. O piloto do carrinho, aí ele vai para uma conversa. E aí passa por uma manutenção corretiva para arrumar aquilo. Só que mesmo a manutenção corretiva, ela é prevista em manual. Ou seja, tem um dano na fuselagem do avião, tem um manual específico para aquele tipo de dano, de como que ele tem que ser reparado, de forma que não atrapalhe a estrutura do avião. Entendi. Então, e se for um dano muito grave, condena o avião. Vira sucata. Nossa, imagine para a empresa isso, né? Um avião vira sucata. E tem seguros, né? Tem uma série de coisas. Recentemente, um avião pousou pegando fogo no aeroporto de Guarulhos, né? Deu um problema na carga, pegou fogo na carga. Nossa. E o avião pousou pegando fogo. Então, isso era mostra... comercial? Era comercial, mas só para a carga. Não tinha passageiros a bordo, só 2 tripulantes. Isso mostra o quão é seguro. O avião pousou pegando fogo. Nossa. Né? E queimou, né? Os tripulantes saíram, apagaram o fogo. Você olha o avião, tem um buraco em cima da fuselagem, outras partes queimadas, perda total. Com Foi certeza. Condenado. Não vão recuperar aquilo. Meu Deus. Então vira sucata. Então o operador, o fabricante, os centros de manutenção sempre sabem qual que é o limite de uma determinada peça. A peça é descartada. Você pega e fala, nossa, mas tá boa.
é descartada. Vai pro lixo, vai pra sucata. Né? Sim. O que Não se dá, reutiliza. Não vai ser Não. reutilizado. Não tem essa de você retirar a peça de um avião e colocar em outro se não passa por um processo de análise, Uhum. né? Se não é certificado. Então, claro que as empresas, quando tem um avião que passou por uma perda total, vai se avaliar outras peças, mas essas peças não é simplesmente que nem o funileiro da esquina que pega dali e coloca lá. Não, passa por todo um processo de recertificação para aquela peça ser reutilizada. Uhum. Então, essa é equipamento. Uhum. E aí a gente passa para o ambiente. Qual o aeroporto que a aeronave está voando, está operando? Como é que é a condição meteorológica daquela operação? O avião foi feito para operar naquela condição meteorológica? Tudo isso é avaliado. Então, nas companhias, essas três partes, essas três pernas do tripé é que mantém o voo seguro. Se você tirar uma, começa a dar problema. Mas eles mantêm tudo dentro das regras para que nenhuma dessas partes dê problema e não dá problema. Tanto é que acidentes aéreos são fatos bem isolados, que acontecem principalmente na aviação comercial. Sim. Na aviação geral acontece um pouco mais, porque tem muito mais aeronaves voando também, e você tem uma regulamentação diferente da linha aérea, né? Ah, é diferente? É diferente, é uma outra parte ali do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. Talvez seja menos Vamos dizer que é crítica. menos crítico. Tem menos olhos em cima, Uhum. né? Porque quando você fala da aviação profissional, transportando passageiros, você tem muita coisa envolvida, muita gente envolvida, aviões operando em grandes centros, né? Com muita gente a bordo e tal. Quando você pega aviões, que é o que eu tô acostumado a voar da aviação geral, existem muitos aeródromos onde não tem controle de tráfego aéreo, a grande maioria, na verdade. E aí a operação é a cargo do piloto, é a cargo do operador. Nossa. Então, se eu quiser pegar o meu avião, por exemplo, venceu minha carteira, venceu o meu certificado médico aeronáutico, eu não faço manutenção do meu avião há 10 anos, tá chovendo, tá noite e o aeroporto não é balizado noturno e eu não tenho voo por instrumento. Mesmo assim, eu quero pegar o avião e eu vou voar. Você vai. Eu vou. Meu Deus. Se eu me matar, mas aí você pode... eu viro estatística, entendeu? Ai, que horror. Mas aí você pode acabar, por exemplo, colidindo com outra. Você pode causar grandes problemas e Então. você vai ser punido por isso. Se você sobreviver, né? Se você sobreviver. O ruim é que você pode fazer outras vítimas numa situação que não Infelizmente, tem sim. tanta regulamentação assim. Infelizmente, sim. A regulamentação, evidentemente, ela existe, Mas ela, não vou dizer que não é a regulamentação. A regulamentação tá aí. O problema, muitas vezes, pode ser o cumprimento das regras. Seja por quem for, não estou falando só piloto, mas pode ser piloto, mecânico, operador do aeroporto, qualquer pessoa que esteja envolvida na operação de alguma forma, né? O cumprimento das regras. Ah, então por que não fiscaliza todo mundo? Porque é impossível. É a mesma coisa você falar para a polícia rodoviária fiscalizar 100% dos veículos. Não dá. eu imaginei que voos comerciais eram com mais frequência do que voos privados. O quê? Os voos comerciais. Não, o voo comercial ele tem uma frequência determinada, mas a frota de aeronaves comerciais é muito menor do que a frota de aeronaves privadas. Entendi. Hoje no Brasil a gente está falando em torno de 15 mil aeronaves privadas. Enquanto aeronaves comerciais, eu não sei de cabeça a conta ali, mas Menos. é bem menos. É bem menos.